Olá, você que acompanha as notícias durante todo o dia aqui no portal Flow News. Hoje é uma noite em homenagem ao grande Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido mundialmente como Pelé, que foi um menino nascido aqui em Bauru, pertinho de Ourinhos, aqui onde eu tô, nascido em Bauru e que depois foi para o Santos Futebol Clube, conquistou a seleção brasileira ainda muito jovem, com 16, 17 anos, né? Ganhou seu primeiro título na Copa do Mundo e a partir ainda na década de 50, e a partir daí não teve quem o segurasse. E hoje a gente tem aqui o grande Nicanor Ribeiro, que é o quê? Que é alguém que tem essa graça, né? É um artista, é alguém que homenageia o Rei Pelé, e ele vai contar pra gente como que foi. É uma situação bastante engraçada, uma situação bastante interessante de como que foi que descobriram, na verdade nem foi ele que descobriram, né, que ele era sósia do Rei Pelé, e aí depois ele vai contar pra gente que ele também teve uma amizade com o próprio Pelé, vai dizer pra gente aqui, contar diversas histórias, e nós vamos, afinal de contas, homenagear o grande Rei Pelé, que foi chamado por Deus, né, para o plano espiritual há pouco tempo, mas que jamais vai deixar, né, de habitar em nossos corações. É isso mesmo, meu querido Paulo? Com certeza. Em primeiro lugar, boa noite a todos os internautas aqui do Portal Flow News. E hoje, os meus amigos que gostam de futebol, principalmente os meus amigos, nossos amigos santistas, todos eles assistindo aqui no Nome da Cultura, porque hoje, né, o Nicanor Ribeiro, que para mim, para nós é uma honra, uma pessoa que, como você mesmo disse, descobriram que ele parecia com o Pelé, e ele vai contar para nós daqui a pouco. Então é assim, Nicanor, de tantas entrevistas que você já deu, de tantos lugares que você já passou, esse é o Em Nome da Cultura. Fique em casa, meu irmão, sinta-se à vontade. Mas o seguinte, o Pelé não nasceu em Bauru, entende? Ele viveu em Bauru, pô. A gente nasceu em Três Corações, entende? Boa noite, Paulo. Boa noite ao grande amigo. Bauru, cidade que o seu Dondinho escolheu para educar o seu filho. E a partir de Bauru, ele foi para Santos e de Santos para o mundo. E aí, hoje, ele deixa esse legado maravilhoso, fantástico, que ensinou muita gente a bater o futebolzinho. E eu, na minha humilde intimidade com o futebol, a única coisa que eu tenho é essa solteirinha aqui, entende? Apenas essa solteirinha aqui. Maravilha. Nicanor, eu vou só pedir uma coisa, o microfone agora tá um pouquinho ruim. Se você puder, de repente, colocar um fone, alguma coisa assim, é capaz que dê uma melhorada, tá? E eu quero pedir perdão, gente, pedir perdão para a imensa nação santista, para centenas de milhares de fãs do Rei Pelé. Eu errei, gente, é verdade. Ele era um homem de 3 corações. Ele vivia fazendo piadinha com isso, dizendo que um coração dele ele já tinha deixado na cidade de Santos e que ele só tinha 2. Foi um vacilo do jornalista aqui, mas como que eu dou um vacilo desse, Paulo do céu? Mas vamos lá. Deixa eu conectar o microfone do Nicanor aqui. Você ajeitou o plugzinho aí, Nicanor? Sim, ok. Agora tá legal. Tá bacana. Maravilha. Deixa eu só... Tá dando uma interferênciazinha. Dá uma conferida aí, Nicanor, fazendo um favor. E agora? Tá tudo bem? Não, ainda tá dando uma pipocadinha aí. Por que será, hein? Agora será? Experimenta, vamos tentar fazer 100, porque agora tá focando mais ainda. Peraí. Vamos lá agora. Fala alguma coisa aí, Nicanor. Primeiro, nosso boa noite, Brasil, ao mundo. Meu nome é Nicanor Ribeiro,
uma honra para mim a oportunidade de ter na minha cidade de São Paulo, trabalhando juntos, Nicanor, eu vou ter que pedir mais uma vez, me perdoa, eu vou ter que pedir um favorzinho para você, porque o microfone tá bem, ele tá oscilando. Se você puder dar uma olhadinha aí, ver se não tem um outro aplicativo aí roubando o áudio aí, fazendo favor, que o som ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se puder fazer esse favorzinho para nós, né? Você tá no computador, é isso? Você tá no computador? Ele aqui da tomada aqui. Ah, tá, ok. Tá, vamos continuar então pra gente ver como é que fica. O som não tá dos melhores ainda. Tá meio ruim ainda, mas vamos ver, vamos continuar aqui. Então é o seguinte, Nicanor, eu vou perguntar a história que a gente ficou sabendo em outras entrevistas que você deu, é que você estava viajando, você estava com a família, estava fazendo turismo e de repente um grupo de turistas, salvo engano, aí eu já não lembro se eram coreanos ou japoneses, chegaram e começaram a dizer que você era o Rei Pelé, que você era parecido com o Pelé. Conta essa história para nós. Na realidade, nós fomos para os Estados Unidos, né? Em 96, na realidade. Né? E aí, chegando lá na Flórida, indo para a Disney, a japonesaiada e os americanos gritavam. Então, foi um negócio muito louco, porque eu nem imaginava isso, né? História do Rei Pelé. Então, começou tudo lá nos Estados Unidos, na Disney. E aí todo mundo me chamava pediu para tirar uma foto e tal. Foi uma coisa assim, muito louca. Eu fiquei muito emocionado quando esse momento aconteceu lá nos Estados Unidos. Chegando aqui no Brasil, a gente tivemos a oportunidade, no dia 8 de março, o Dia da Mulher, ser reconhecido pelos nossos amigos aqui. Eu me titulei História do Rei Pelé. Eu estou desde essa data aí trabalhando como História do Rei Pelé e esse ano vai fazer 21 anos. Mas entre essas histórias, hein, Nicanor, que você tem tão brilhante, de quando você se tornou, querendo ou não, sócio do Pelé, teve outras ocasiões em que e que eu gostaria, o nome da cultura, quer te perguntar hoje. Você foi locutor do saudoso Mário Covas? Conta isso, por favor. Na realidade, eu sou comadre e na realidade eu sou do samba, né? Eu venho do samba agora eu descobri que estava roubando aqui, né? A minha caixinha estava roubando o som aqui. E aí... Bom, e agora, melhorou? Mais ou menos na década de 98, eu fui locutor do Mário Covas, na sua campanha, né? E como locutor, eu fazia muitos eventos, muitas apresentações. Uma das minhas apresentações foi no dia 8 de março de 2002, apresentando o Dia da Mulher. Foi onde eu encontrei com duas mulheres que mudaram aí, a minha vida. Uma foi a sósia da Uper Goper, a Belusca de Souza, que me apresentou a Nilce Constante, que é a dona do Mazense, o Gordo e o Magro. E a partir dessa data aqui, a gente não parou mais de trabalhar e fui fazer meu primeiro programa com a Ione Borges, o programa Mulheres, e aí desse programa foi uma coisa medonha, louca, e a gente não parou mais de fazer eventos. Entendeu? Maravilha, maravilha. Nicanor, antes de mais nada, o pé, ele é
conhecido por diversas coisas. Uma delas é o bom humor, né? Que ele sempre aceitou bastante brincadeira. Ele tem aquelas... Quando ele fez filmes, né? Fez vários filmes aí, fez inclusive um filme com Sylvester Stallone, né? E tem aquela cena, né? Que o cara fala, é o Pelé, ele fala, não, é o Jô Soares, né? Ou seja, ele é um cara muito bem humorado. E você, Nicanor, você também é um sambista muito bem humorado, tá? Conta pra gente como foi a sua reação. Você estava lá na Disney, né? Se divertindo, fazendo turismo. De repente, você é abordado. Qual foi a sua primeira reação? Conta pra gente. Então, na realidade, eu me assustei, né? Até porque eu não entendia a língua do pessoal, né? Que estava nos Estados Unidos, né? Inglês e tal, mas os brasileiros comigo me traduziam, né? E eu fiquei meio assustado. Aí, chegando no Brasil e conhecendo o Pelé, eu falei, caramba, eu não tenho nada a ver com futebol, não sei jogar nada, não pratico nada de esporte, muito pelo contrário, né? Aí me intitulei o seguinte, ele é o Pelé eterno, eu sou o Pelé de eterno, entendeu? Então eu faço esse tipo de brincadeira e fui para a área do atletismo. Então fui participar de corridas. Então hoje eu sou um corredor e uma das corridas que eu mais participo, né, desde 2000, é a corrida da São Silvestre. Então hoje eu sou preparado pelo SESC, a entidade SESC me prepara e todo ano eu estou lá correndo. Esse ano, infelizmente, na morte do Pelé, eu peguei o meu kit, mas eu estou com um problema no tendão, aí não pude correr, mas eu mandei uma representante correr por mim e acabei dando um Pelé na São Silvestre. Só fui lá só para tirar algumas fotos e não tive a oportunidade de correr de verdade. Mas hoje a minha vida é correr. Eu treino toda semana para isso, para se intitular alguma coisa, já que eu sou o atleta. E como estou sempre de terno, eu falo que eu sou o Pelé de terno, entende? Rapaz, o meu irmãozinho Paulo também tem uma história longa, né, de várias premiações nos esportes, não é mesmo, Paulo? Ah, com certeza. Não vou nem contar aqui para o Nicanor não cair da cadeira. Uma outra oportunidade de conta. Mas eu quero que você conte, o meu querido Nicanor, sobre a sua ligação com a Mocidade Alegre. Cheguei lá em 74, fiquei por 20 anos. E no tempo era o Sr. Juarez da Cruz Bicharra no presidente. Foi o homem que me incentivou a ser o locutor da quadra, apresentando alguns eventos. E a partir desse momento que eu tive lá na quadra, eu acabei fazendo um curso de rádio e me tornando radialista. Depois eu fui fazer algumas coberturas na área do samba, né? Na área do carnaval, né? E com esporte realmente muito pouco. Hoje que eu estou adentrando no esporte, mas através de corridas, nesse sentido. Mas a Mocidade Alegre é uma escola maravilhosa, esse ano campeã de novo, muito disciplinada, muito otimista, muito alegre. A galera lá é realmente fantástica. Então, é uma escola que eu tenho um carinho muito grande, apesar de ter nascido aqui na Vila Medeiros, São Paulo, Vila Maria, né? Mas foi a primeira entidade que eu cheguei e lá fiquei por quase 20 anos. Maravilha, Nicanor. Nós, né, embora eu tenha nascido em Guaianazes, e meu irmãozinho depois ele vai dizer onde que ele nasceu, que eu não lembro, não sei se é Belém, se é... Eu esqueci onde é que foi o primeiro bairro que o meu irmão viu as luzes nessa cidade de São Paulo. Mas nós, né, boa parte da nossa vida, minha e do meu irmão, foi vivida ali nas ruas da Vila Maria, né? Vila Maria, Vila Medeiros, Vila Sabrina, né? Nós somos ali daquela região ali, da região norte de São Paulo. Maravilha. Nicanor, maravilha coisa. Nicanor, então você tem essa história com o samba, você tem essa história trabalhando como sósia do Rei Pelé, ou seja, você tem uma vida muito ligada às artes, né? Muito ligado aí ao entretenimento, né? Levar alegria para esse nosso povo tão sofrido, tão batalhador, mas que com certeza quando vê você fazendo sua performance, né, vê você fazendo o seu trabalho, tira um sorriso, né, para
dar aquela alegrada no dia. Nicanor, você também participa de muitos eventos beneficentes, né? Você também tem na sua história aí, como sósia do Rei Pelé, participação em diversos tipos de eventos. É meio estranho falar para você, porque como você é um homem muito bem-humorado, como você faz essa homenagem, né, essa justíssima homenagem, esse tributo para o Rei Pelé, que, como eu já disse, né, vou dizer porque é uma figura eterna, né? É um homem muito bem-humorado, né, sempre ficou conhecido, né, por esse seu lado bem-humorado. Conta pra gente, já aconteceu em algum desses eventos alguma coisa engraçada, assim, alguma coisa inusitada que você lembre, assim, que você queira repartir com a gente? Então, na realidade, eu vivo com meu irmão, que é especial, né? Ele teve paralisia infantil, hoje ele tem 65 anos, eu já convivo com ele. Então, desde criança, eu sempre convivi com essas entidades que cuidam de crianças especiais. Uma delas era lá na Escola São Francisco, a ACD, participo de corridas ligado também a pessoas especiais. E eu estava num evento da ACD, foi no museu, na realidade, no Museu do Futebol, aqui em São Paulo. E como eu estava de terno, eu vi um monte de crianças de uma entidade, a ACD, visitando o museu, e era uma exposição específica do Pelé. Aí eu passei muito rapidamente por eles e fui continuar vendo o museu mesmo, visitar o museu. E, de repente, veio um pessoal correndo, olha, o pessoal quer te conhecer. E eu fui lá, voltei, claro, para cumprimentá-los, e tinha um menino lá, todo, né, com problema de físico, né? Ele, Pelé, e puta, ficou muito emocionado. Aí deu um abraço nele, deu um beijo gostoso. Então, essas coisas mexem com a gente, até mesmo tendo um irmão especial, mas quando a gente vê isso, a gente realmente fica muito emocionado. E um outro garoto que ele não conseguia falar, ele tinha que falar com o microfone, senão a voz dele não saía. Ele é da Casa Verde, o nome da casa que cuida deles é uma Casa Verde. E ele agradeceu a Casa Verde e me agradeceu também. Eu falei, puta, assim se me mata, não tem que agradecer nada a mim, não, tem que agradecer a Deus, porque... Então, essas coisas acontecem quase que sempre, né? E após a morte do Pelé, eu percebo que o meu público está mudando bastante. Então, muitas crianças que nunca viram o Pelé jogar bola, claro, 6, 7 anos, pedem para a mãe, o Pelé, vamos tirar uma foto com ele. Então, eu sinto isso. Então, a minha aproximação com as crianças ficou mais assim, acirrada, mais pertinho, assim, eu tô me sentindo assim, um vovô, bisavô, tudo para ser direito aqui com essas crianças fantásticas que o mundo projeta para a gente. Pois é, seu Nicanor, agora eu vou te pegar, hein? O Em Nome da Cultura vai colocar você na parede agora. Nós precisamos saber se você é santista mesmo de infância ou só depois que virou sósia. Na verdade, eu sou Pelezinho, brasileiro e santista, entendeu? Que como eu cheguei nas escolas de samba, eu cheguei muito ligado ao carnaval, muito ligado ao samba. E hoje que realmente a gente dá uma atenção muito, muito forte ao futebol, porque samba e futebol se juntam, né? Se somam, né? Mas eu me dediquei realmente ao carnaval, ao samba, e esqueci um pouco do futebol. Então, hoje eu sempre digo que eu sou brasileiro, pelezista, porque, na realidade, quando o Pelé entrou na minha vida, eu era um alcoólatra, né? Então, uma das coisas que eu me inspirei nele foi ter que parar com o meu alcoolismo e seguir uma carreira diferenciada. Então, eu sou um pelezista e também santista, porque realmente Deus e ele salvaram a minha vida. Rapaz, olha aí uma coisa importante, hein? Eu vou deixar essa bola rolada aí pro meu irmãozinho arrematar a respeito dessa sua história de superação aí, porque é um problema seríssimo aqui no Brasil, né? É um problema no mundo todo, mas no Brasil a gente tem um problema seríssimo quanto a isso. Mas vou deixar pro meu irmão arrematar essa bola cruzada aí. Perguntar então a respeito de todas essas medalhas que você tem aí atrás, né? Que você tem atrás aí do seu, que a gente está vendo daqui.
Você contou pra gente, então, que você tem essa ligação forte com o samba, né? Com esse ritmo maravilhoso, com esse cotidiano aí da escola de samba, e que você também agora pratica atletismo, né? Conta pra gente, então, essas medalhas aí, Nicanor. Então, na realidade, quando eu vi o Pelé, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? E a primeira visão que eu vi foi a São Silvestre. Mas eu estava muito debilitado. Como é que eu corri a São Silvestre? Então, eu tentei umas 4 vezes correr a São Silvestre, não conseguia, é claro. Aí eu fui treinar. E meu primeiro treino foi aqui em São Paulo, aqui na Vila Maria, no Parque do Trote. Comecei a treinar lá e depois, em seguida, fui para Tomás Mazzoni, um clube que tem aqui também da prefeitura, caminhando, né? Fui caminhando até encontrar o SESC, onde eu treino corrida de verdade, com professores, com todo o aparato que o SESC tem. Porém, quando eu comecei sem nenhuma instrução, então acho que eu errei demais, né? Errei no tênis, no tempo, na pegada, na respiração. Então, esse tendão ficou realmente muito mal, onde o pessoal da área de fisioterapia, ortopedista, estão cuidando. Mas essas medalhas são parte dela, da São Silvestre. Eu corria, todo domingo eu corria. Então, tem várias corridas de vários lugares de São Paulo aqui comigo, Night Run tem aqui, meia maratona, enfim, e todas as corridas que o SESC promovia, eu participava de todas. Então, são 20 anos correndo, eu acho que tem uma boa quilometragem de corrida aqui atrás, aqui que vocês estão vendo aqui. Bonitas medalhas, realmente dá um colorido todo especial. Agora, é lógico, falando em superação, que foi a sua resposta anterior, só tem história de superação quem viveu, né? Quem viveu, sofreu e superou. Por isso, superação. E o Nicanor não teve nenhum tipo de dificuldade em abraçar a oportunidade. Quando foi dada a ele essa oportunidade, que nasceu com ele. Ele não pediu para aparecer com o Pelé. Ele não entrou numa fila para fazer inscrição. Eu quero ser só do Pelé. Não existe. Isso é um dom. Isso é a natureza que deu. Entendeu? E aí, a superação apareceu e ele está conversando com a gente hoje contando isso. Então, eu vou repetir. Só conta quem passou. E, lamentavelmente, né, Nicanor, outros tantos não contam mais porque não conseguiram superar. Não só com bebida, com alcoolismo, também com drogas. Lamentavelmente. E você é um exemplo para essas crianças que você fala que estão se aproximando mais de você com o afastamento do Pelé. Isso precisa ser divulgado, né? Porque todo mundo conhece os sósias do Pelé, mas ninguém sabe o que ele passou para chegar. Mas o nome da cultura abriu essas portas para que você fale isso, para que seja e fique como o Pelé ficou, com um exemplo de atleta do século, que você seja também reconhecido pela superação sua, que é uma história muito bonita. Mas aí, eu estava vendo uma outra entrevista sua, pesquisando, e aí você falou que tem o Clube dos Sósias. É isso? Conta para nós, Nicanor, por favor. Vamos aguardar o Nicanor aí que vai dar a resposta desse Clube dos Sócios. Fala, Nicanor. Oi. Pode perguntar. Então, na realidade, eu criei a Seleção Brasileira de Sósias, na época, né? De 2002, 2004. E agora, hoje, o Romário, o sósia do Romário, que está cuidando da seleção, colocou Seleção Mundial de Sósia. Então, tem Ibrahimovic, tem o Messi, tem outras pessoas que não é brasileiro, que fazem parte dessa seleção aí. Entendeu? Que é a Seleção Brasileira de Sósia. Que agora é Seleção Mundial. Seleção Mundial. Maravilha, maravilha. Seleção Mundial de Sósia. Muito bom, muito bom. E logo, logo nós estamos lançando a TV Sósia do Rei. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom, muito bom. Nicanor, então, vamos lá. Você tem essa ligação com o samba, você tem uma história de superação da questão
do alcoolismo, né? Você falou aí, a gente nem acabou perguntando isso, você falou porque você realmente se sente que isso é importante ser divulgado, e você tem aí o Clube dos Sósias, ou seja, isso é uma coisa realmente que é um diferencial para o evento, né? É um diferencial. Meu irmão é produtor e ele sabe muito bem que se você tem um sósia, ainda mais como você, bem-humorado, acessível, né, que gosta do que faz, realmente é um diferencial para o evento. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você conviveu, né, nos eventos, você acaba conhecendo outros sócios, outras pessoas que têm um relacionamento de tributo com os seus ídolos, né? A gente sabe, por exemplo, embora Roberto Carlos tenha uma fama de não ser uma pessoa acessível, mas nós que trabalhamos no meio do jornalismo e o meu irmão que trabalha no meio das artes, ele sabe que não é bem assim, né? O Roberto Carlos, ele tem algumas pessoas que fazem esse trabalho de tributo que ele já recebeu na casa dele, né? Só que ele é uma pessoa reservada, né? O Pelé era uma pessoa com a sua vida íntima, com a sua vida pessoal bastante reservado, mas era uma pessoa bastante acessível, né? Na sua vida pública, ele, né, realmente atendia as pessoas, ele realmente tinha essa postura aí. Como que foi a primeira vez que você encontrou com ele e que vocês puderam bater um papo, conversar? Conta pra gente. Olha, é o seguinte, ele brincou comigo, né? Falou, pô, é o seguinte, você parece com o Zoc, entende? O Zoc, na época, é o irmão dele, né? E eu sou mais bonito que você, entende? Falei, tá bom, Pelé, você é mais bonito que eu, sim, verdade. Mas como o Pelé é acessível, mas a imprensa era muito grande em cima do Pelé. Então, o tempo que eu tinha com o Pelé nas publicidades, nos encontros, era coisa muito rápida. Então, é coisa de 2, 3 minutos. Porém, ele é um cara que tem uma visão muito grande. Então, nesses 2, 3 minutos que você está com uma pessoa assim, você tem que pegar o máximo que ele pode, né, transmitir para você colocar na tua vida pessoal. Então, ele deixou um legado para mim realmente muito grande, uma simpatia muito grande, e ele teve que fazer isso com várias pessoas ao meu lado. Então, foi uma coisa, assim, maravilhosa e feliz de estar do lado do Rei Pelé, pelo menos por umas 3 vezes, gravando com ele e se encontrando com ele aqui naquela Câmara Municipal de São Paulo. Então, só para a gente completar a pergunta, então a primeira vez que vocês se encontraram pessoalmente foi na Câmara aí de São Paulo? De São Paulo. Maravilha. E as outras vezes nos estúdios, que eles chamam de set. Agora, o Nicanor, tem algumas coisas que aconteceram na carreira do Pelé que eu, particularmente, creio que o meu irmão também não seja tão favorável, e você também, com certeza, nós vamos ouvir a sua opinião agora. As comparações que se faziam. Sabe quem é melhor, Maradona ou Pelé? Messi ou Pelé? Cristiano Ronaldo ou Pelé? Sabe, umas coisas assim que não existe comparação. Cada um na sua forma de jogar, na sua forma de ser estrela. O Pelé não tem comparação. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre essas perguntas que se faziam? Quem é melhor? Quem é melhor? Será que alguém é melhor? Tanto é que o Pelé foi e não apareceu ninguém melhor que ele. Qual a sua opinião sobre isso, meu querido Nicanor? Então, o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, ele nasceu iluminado, né? Ele nasceu, Papai do Céu colocou a mão nele lá, ele nasceu em Três Corações, mas foi criado em Bauru, onde meus pais nasceram. Ele já foi diferente desde criança, né? Desde os 8 anos de idade, ele já foi um diferencial. Então, o tempo todo da vida dele, ele treinava sozinho, praticamente, né? Que a gente sente na cor da nossa pele, naquela época, o racismo era mais bravo ainda, né? Então, ele sempre treinou o pé esquerdo, o pé direito, o tempo todo, brincava sozinho, e em 62, ele falou para o pai dele, pai, eu vou conseguir uma prova para o senhor quando nossa seleção saiu fora, e ele conseguiu 3. Então, eu acho que essa guerra que nós fazemos com nós mesmos, de lutar, mesmo tendo as pessoas contra, esse é o diferencial. Então, eu só tenho que agradecer por ter existido um Pelé no mundo, e foi ele, Edson Arantes do Nascimento. Então, eu acho que as comparações que se fazem, todo mundo teve que aprender com ele. Então, para fazer melhor, teve que aprender com o nosso rei. E ele deu um monte de aulas aí, deixou um legado fantástico de A a Z para as pessoas copiarem. Então, eu acho que
inesquecível, realmente é um eterno mesmo, o nosso querido Rei Pelé. É até interessante, Nicanor, e vale a pena a gente reforçar aqui, na época quando o Maradona estava despontando com aquele futebol moleque, aquele futebol, né, bastante diferenciado que o Maradona tinha, quando o Maradona começou a despontar, meu irmão acabou de falar aí, começou essa comparação. Aliás, Neymar, todo mundo, né? Meu irmão falou aí, e se a gente for falar, tem uma lista aí. O cara jogou bola, se destacou, já comparam ele com o Pelé. E o próprio Pelé, isso aparece inclusive no documentário feito, né, a respeito do Maradona, que se chama Dios, né? Fazendo ali aquela brincadeirinha com os fãs, os argentinos que são fãs do Maradona, que dizem, né, que ele era Deus, e aquele gol que ele fez com a mão era La Mano de Deus, mas tem uma entrevista dessa época, quando ele começou a despontar, né, finalzinho dos 70, comecinho dos 80, salvo engano, e o Pelé disse o seguinte, falou, olha, não vamos colocar, ele disse textualmente, né, ele foi perguntado pela imprensa argentina, e ele falou, olha, não tem comparação, cada um tem a sua época, cada um tem o seu dom, e não vamos ficar colocando essa pressão em cima do menino, porque na época era um menino, né, estava começando a jogar, não vamos colocar essa pressão em cima do menino, ele vai ser grande, olha só, né, e ele vai jogar o futebol dele com a identidade dele. Isso prova, primeiro, que Pelé era um cara humilde, né? Dentro do esporte ele era um cara humilde. E segundo, que essa rivalidade Pelé-Maradona existia talvez para nós, né, Nicanor? Talvez para nós, torcida, para nós fãs, né? Para nós comentaristas, porque pelo que eu percebo, para os dois não existia nada disso, existia sim uma admiração mútua. Isso é verdade, Nicanor? Sim, é verdade. É que o publicitário ele é pago para isso, né? Para fazer intriguinha e coisa parecida. Então é mais um marketing mesmo para brincar entre Brasil e Argentina. Eu, por exemplo, eu gravo com o sósia do Maradona, ele é argentino, né? E as nossas gravações são super bem humorísticas, muito. A gente brinca demais até com essa coisa de quem é melhor, Pelé ou Maradona, mas nós somos grandes amigos. Depois das nossas gravações, almoçamos juntos, ou jantamos juntos, depende da hora que for. Então, acho que é mais uma invenção aí da galera, só para fazer uma provocaçãozinha aí. Parabéns, Argentina, que levou esse título aí, campeã 2022. Oh, só um detalhe para a gente arrematar. Torcemos sempre para que a Argentina sempre jogue aquele futebol lindo que a Argentina sabe jogar, que dê espetáculo para o povo argentino, que também, assim como o povo brasileiro, é um povo sofrido. Mas quando for Brasil e Argentina, com certeza, Deus brasileiro e a gente é que vai ganhar. Mas, vamos lá, né? Vamos continuar. Vai lá, meu irmãozinho. Mas isso é lógico, com todo o sofrimento dos hermanos argentinos, né? Espero que eles não ganhem nunca mais, principalmente se for final Brasil e Argentina. Mas isso é uma outra coisa. Eu ia falar uma coisa no começo, Nicanor, acabou passando, vamos falar agora. Eu ia iniciar o nosso Nome da Cultura hoje falando a seguinte frase: ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Qual é a sua opinião sobre a carreira musical do Pelé, Nicanor? Você também canta, não? Não sou cantor, não. Sou cantor, não. Mas acho que é isso, né? Esse já é o primeiro legado que ele deixa, né? Toda criança tem que ler e ler e escrever. Aliás, na década de 70, né, quando ele dedicou o troféu ao mundo, né? Vamos cuidar das nossas criancinhas, e é isso aí. Hoje a gente tem um problema muito sério aqui na cidade de São Paulo, com a Cracolândia, né? Então, se na época o poder público já tivesse cuidado das nossas criancinhas naquela época, hoje talvez o problema seria bem menor, né? Quase que zero. Mas, enfim, a gente vai empurrando um problema com a barriga e depois fica numa situação que fica difícil para todo mundo, porque da droga tem um monte de coisa, tem
várias doenças, várias outras coisas que vai acarretando tudo aí e fica uma coisa assim, sem fim, de dinheiro público sendo gasto e nunca se resolve nada, né? Então, eu acho que o Pelé deixou essa letra é o abecedário, o ABC do mundo, né? ABC, vamos ler e escrever, pô. Então, cuidar das nossas criancinhas, realmente que é o futuro do país. As nossas criancinhas são o nosso futuro rei, o nosso futuro Pelé. Então, essa é a mensagem que ele quis dizer lá atrás, entendeu? Para quem não conseguiu acompanhar, porque a molecada que está assistindo aí, o Pelé, ele marcou um milésimo gol e eu não vou tentar entrar em detalhes porque a última vez eu errei onde o Pelé nasceu, pô. Se eu falar, é capaz de eu falar que ele marcou o milésimo gol aqui no estádio de Djalma Bahia, aqui em Ourinhos. Mas não foi. Isso eu garanto, isso eu tenho certeza que foi. Mas você que está agora assistindo a gente e que não viu e que não conhece, coloca aí nessa ferramenta de vídeos chamada YouTube, coloca aí, milésimo gol do Pelé. Você vai ver aí, primeiro, que é uma coisa interessantíssima. O goleiro não que fosse aquele pênalti, porque ele não queria ficar marcado como tendo sido o goleiro que tomou o milésimo gol do Pelé. Que bobeira, né? Hoje, né? Aliás, depois ele mudou, né? Depois a coisa ficou diferente. E esse milésimo gol, quando ele marcou o gol, embora o jogo não tivesse terminado, a imprensa invadiu, naquele tempo era uma coisa louca, né? A imprensa invadiu, colocaram o microfone na boca dele, perguntaram para quem que ele estava dedicando, e ele falou que dedicava às criancinhas, e ele disse exatamente essa frase que o Nicanor falou para nós aí, né? Temos que cuidar das criancinhas, e parece, né, Nicanor, como você mesmo disse, parece que nós não fizemos esse ABC, essa lição de casa nós não realizamos. Mas, enfim, Nicanor, além de você ser sósia do Pelé, você também conhece bastante sobre a história do Pelé, tá? E conta pra gente, então, a respeito desse milésimo gol. Conta pra gente. Caramba, o Pelé, ele é um cara que, além esse milésimo gol foi 10% de tudo que ele fez para o Santos. Hoje o Santos Futebol Clube é o time que mais tem gol no mundo, mais de 11 mil gols ele tem. Então, 10% disso foi o Pelé que fez. Então, falar desse milésimo gol aí, acho que ele brincava com a bola o tempo todo desde criança, e quando ele fez o milésimo gol, acho que passou um filme na cabeça dele, desde o tempo de criança, de Bauru, de Três Corações, e foi para lá, foi para cá. Então, eu acho que ele deve ter sonhado muito, e todas as crianças têm que sonhar que nem o Pelé, principalmente quando entrar dentro de um campo e falar, mano, eu sou o Pelé, eu sou o Rio, eu sou brilhante, e é isso que eu tenho que fazer, entendeu? Fazer o melhor dentro da sua profissão, não importa qual seja a sua profissão, seja ela radialista, produtor, diretor, você tem que ser Pelé em tudo que você faz. Exatamente. Pelé foi um gênio. Pelé é uma marca mundial. E complementando o que estávamos falando na pergunta anterior, pô, Pelé cantou com o Jair Rodrigues, Pelé cantou com Elis Regina. Então você vê a que nível ele chegou, né? Foi conhecido como o atleta do século, mas deixou uma passagem aí tão bonita, né? Abre a porteira que eu quero, né? Abre a porteira que eu quero entrar, a cidade grande me faz chorar. Então, letra dele. É um cara que realmente deixou a sua história formidável aqui nessa coisa chamada planeta Terra, né? Nicanor, aonde você estava exatamente no dia que você chegou até os seus ouvidos a notícia? Pelé partiu. Você foi pego aonde? Você estava em casa? Onde você estava? Coincidentemente, eu estava com a camisa do Pelé, realmente a camisa dele, Pelé. Estava com uma calça que eu já gravei com ele, uma calça no mesmo dia que eu gravei com ele, e de sapatênis. Estava no Embi, aqui em São Paulo, retirando o kit para São Silvestre. Estava ele, uma grande amiga corredora também, da Belas do Bem Correr, estava comigo, a minha amiga Meire Duarte,
E aí nós estávamos eu estava fazendo uma live no meu Instagram, que é Sósia do Rei. Quem quiser acompanhar aí, Sósia do Rei 10 é o nosso Instagram. E estava conversando com o prefeito de Salvador, na época, no momento eu não lembro o nome dele. Estava batendo um papo com ele, fazendo uma live com ele. Finalizei a live, agradeci e tal. Veio uma menina correndo, apavorada. Olha, seu amigo partiu. Eu não acredito. A gente já esperava mais ou menos que a doença dele estava cada vez pior, né? Mas foi difícil entender isso. Gastei lá uns 10 minutos, coloquei a notícia no ar, dizendo do falecimento do rei, mas para mim foi complicado. Aí, depois, eu já fui começar a dar entrevista também, como sósia dele, o mais sósia daqui de São Paulo, e fomos até o velório, né? Fazer o nosso último adeus, mas foi difícil, mas, enfim, tivemos que superar. E isso vai acontecer com cada um de nós, né? Então, cada um tem o seu momento, né? O nascimento e a partida. E nesse meio tempo, você tem que ser melhor naquilo que você veio fazer aqui no planeta Terra, entendeu? Mesmo errando e acertando. Pois é. Nicanor, você é afrodescendente com bastante orgulho, eu também sou, meu irmão também é, né? Somos aí frutos dessa imensa mãe África, mas infelizmente nesse mesmo seio onde os nossos antepassados vieram, às vezes trazidos à força, trazidos com base na violência, na desumanidade, até hoje existem regiões da África que passam por guerras sangrentíssimas, guerras horríveis, mas o Santos de Pelé parou uma guerra dessa. A guerra do Benin, né? O Santos foi lá fazer um jogo de apresentação e fizeram ali uma seleção, né, do centro-oeste africano, e o Santos ganhou, obviamente ganhou de 2-1 esse jogo, mas esse Santos de Pelé parou uma guerra. Por quê? Porque eles falaram assim, não, o Santos só vai vir se tiver um cessar-fogo, então vamos parar. Aí eu pergunto, Nenor, será que não dava para combinar todas as regiões hoje que estão em guerra, né, Ucrânia, infelizmente algumas regiões da Ásia, algumas regiões da África que ainda vivem em guerra civil, a gente podia usar esse exemplo, né, rapaz? Vamos combinar, vamos parar a guerra e vamos conversar para ver onde é que a gente chega, né? E isso deu para o Pelé uma fama internacional, né? O Pelé tinha um relacionamento, inclusive, com vários ex-presidentes americanos. Como que é o acesso, né? As pessoas que te procuram, como que é o seu relacionamento com os queridos, as queridas pessoas que moram no exterior? Fala pra gente. Então, na realidade, o pessoal que me segue do exterior, quem mais acompanha eles é o Paulo Bodrin, que é um dos nossos assessores aqui, que fala inglês, aquelas coisas todas. O que eu faço aqui, que eu peço a Deus todas as noites, e oro para que realmente essa guerra de Ucrânia, Rússia, realmente para. Eu tenho até medo que aconteça coisas piores, porque realmente Pelé parou uma guerra, e parar numa guerra tem que ter um estado de espírito vindo de cada um, dos presidentes, de toda uma comunidade, que eu imagino que não deve ser fácil, mas tem coisas, guerra, por exemplo, um absurdo, né? Em pleno século XXI, com tantas pessoas aí passando fome, mais uma guerra. Então, a única coisa que eu, Nicanor Ribeiro, faço todas as noites é botar meu joelhinho no chão e pedir para Deus paz ao mundo. É a única coisa que eu posso fazer nesse momento, entendeu? Mas aqui pertinho de nós, paz no mundo. Porque essa guerra não termina nunca, outras guerras paralelas acontecem, porque não é só essa, né? Aqui no Brasil está cheio de guerra aí acontecendo, aí água para todo lado, esse é um outro assunto. Nós precisamos que as pessoas vivam melhor.
As pessoas têm esperança e alegria em viver. Muitas pessoas não estão tendo mais alegria em viver, né? Muitos com muitos e outros muitos com pouquíssimos recursos de vida. Mas, Nicanor, você contou para nós que tudo começou em termos de televisão lá no programa Mulheres, né? Quando era apresentado, foi onde foi o começo de tudo, pela Claudete Troiano, né? Claudete e Ione Borges, é isso? E depois disso, aí foi onde o Tom te encontrou, aí você foi parar no show do Tom? Conta para nós isso aí, por favor, o meu querido Nicanor. Essa gravação, né, da Unibody foi o meu começo, né? Aí eu fui fazer o Record, o show do Tom. O Tom foi muito legal também, muito bacana. Aprendi muito a voz do Pelé lá com o Tom. Depois do Tom, eu fui para a Globo fazendo Zorra Total, eu e o Neymarzinho e o Romário, que hoje está um sucesso, o Neymar estourado no Brasil inteiro, no mundo já, né? O sósia do Neymar, que é o Eigo de Oliveira, né? Fizemos também o Beto Saad na Bandeirantes, e aí nós fomos pipocando. Fiz Al Jazeera, fiz TV japonesa, tudo que você imagina, a gente. Estou fazendo com vocês aí, a Cultura Flower, né? Bacana, muito obrigado aí por vocês darem essa oportunidade para a gente, tá batendo esse papo. Eu estou percebendo aí que a minha assessoria já colocou várias entrevistas para a gente dar ao longo desse mês, até porque é um mês bacana, né? Um mês da mulher, dia 8 de março, a gente comemora 21 anos como sósia do Rei Pelé. Então, quanto à televisão, eu fui encaixando tudo por conta do Pelé, entendeu? Foi até mais fácil da gente acabar entrando na televisão por conta dessa grande semelhança e até por ser radialista, a gente foi entrando e o pessoal foi gostando da gente, a gente foi curtindo. Foi muito bom. Eu só tenho que agradecer do fundo do coração a todos os produtores, diretores de televisão por nos dar essa oportunidade, Rede TV, enfim, todos eles. O nosso muito obrigado. Tá sem som. O computador tá dando uns probleminhas aqui, mas a gente está trabalhando para resolver. Agora eu estou ouvindo. Ah, maravilha. Nicanor, você falou aí do Tom, né? O Tom Cavalcante, ele é um gênio, né? É um talento fabuloso. Não existe quem ele não imite e imita muito bem, né? Coisa realmente bastante impressionante. Mas você falou aí a respeito do rádio, né? Que é o seu berço como comunicador, né? Você é um homem do rádio. Eu tenho minha experiência com o rádio aqui em Ourinhos também. O Paulo também tem experiência com o rádio, experiência também com a questão da cultura, do samba. Mas conta pra gente, como que foi a sua trajetória no rádio? Então, o rádio eu comecei na década de 80, né? Como eu apresentava aqui em São Paulo, para Luiz Erundina, eventos públicos, eventos nas periferias, eu apresentava para ela a Cidade Samba, na Zona Leste, Norte, Sul e Oeste. E aí eu criei um programa no rádio chamado A Cidade Samba no Ar. Então, eu apresentava os sambistas de São Paulo e do Rio de Janeiro no meu programa, todos os domingos, sábados e domingos. Nós tínhamos uma hora de programa e a gente fazia essa festa. Eu gosto muito do samba, né? Eu adoro o carnaval, o samba. Então, eu coloquei essa rapaziada aí para apresentar. Então, passou no Toque a Mais, Salgadinho, Catinguelê, o Negritude Júnior, com a rapaziada, toda aquela molecada da década de 80. O samba da 80, 90, tudo comigo lá e foi legal. Mais ou menos de 90, né? Que o pessoal veio com samba maravilhoso lá. Foi muito bom. Então, esse é o nosso programa, a Cidade de Samba no Ar. Eu adoro o rádio. Então, o rádio você tem que imaginar as pessoas te vendo, cantando, sambando. E eu fazia isso com muito carinho, porque eu vinha do público, é um público que me via ao vivo nas periferias, nos palcos da prefeitura, e no rádio a gente imaginava eles dançando, curtindo. E o rádio era aqui na Zona Leste, no Cangaíba, bem pertinho da Transcontinental, né? E depois acabamos dando uma rádio comunitária, Onix FM, e aí acabamos perdendo a rádio. Aí me tornei logo de seguida, em 2000, sósia do Rei Pelé, então afastei um pouquinho o rádio e ingressei nessa coisa de sósia, onde a gente montou essa equipe de sósia e estamos até hoje completando aí nossos 20 anos.
Mas a voz continua aí, meu irmão. Você pode estar aí agora com os projetos, vai ser sempre o sócio do Pelé, mas a voz do locutor fugiu, não. Entendeu? Tá ali o eterno locutor. Onde você for, você vai ser locutor. Tanto é, eu tento imaginar você no showmício, que naquele tempo era showmício, né? Hoje, lamentavelmente, não pode ter mais. Apresentando o Mário Covas, meu. Eu queria muito ver, se tiver algum vídeo, manda para mim, meu. Eu queria muito ver isso, porque o Mário Covas é um cara que eu admirava muito. Embora o assunto nosso não é política, mas o seu trabalho como locutor do Mário Covas deve ter sido coisa genial. Né? Se tiver, você manda para nós, que nós vamos querer apreciar isso, Tadão. Como você conheceu o Mário Covas? Microfone e falar, meu, você tem o Vale do Paraíba todinho para fazer a campanha do homem. Eu falei, beleza. Aí comecei em São Paulo, fui para lá quase perto do Rio de Janeiro. E falando do cara, entrando. O que eu fazia no samba, eu fazia com o Mário Covas, entendeu? Com o pessoal do PSDB. E fui me soltando, fui indo. Tinha ele, claro, os locutores dele padrão, né? Que era o Panão e mais um outro famosão lá, que era o titular, e os outros, uma outra equipe de base para fazer a campanha em todo o estado de São Paulo. Então, foi nessa linha que eu vim e adorei. Falei, puta, aqui, esse é meu lugar, aqui que eu gosto de ficar e me sentir muito bem, né? Saindo do samba e estando ali com o Mário Covas. Né? E até ele é muito querido aí na sua cidade, aí, de Bauru, né? O senhor Mário Covas. Mas eu não tenho, acho que eu não tenho nada gravado, não, né, nesse momento, não. Faz muito tempo, coisa muito antiga, né? E eu não devo ter nada, não. Mas bem lembrado essa coisa sua aí. Vou pensar com carinho. Vou ver se eu acho alguma coisa aí lá no diretório. Mas não sei se tem, não. Mas a gente fazia, improvisava tudo. Eu sou muito de improvisar, né? Então a gente improvisava tudo, inclusive a campanha do ano. E aprendi muito com ele também. As palestras dele eram muito, muito legal, muito boa. Maravilha, Nicanor. Nicanor, estamos chegando ao fim. Quero agradecer bastante a sua assessoria, que meu irmão entrou em contato aí e alinhou para que essa entrevista acontecesse. Mais uma vez, agradecer ao meu irmão aí, que tem talento de garimpar esses grandes artistas, esses grandes nomes da cultura, de todos os campos da cultura. A gente já entrevistou aqui gente da cultura de A a Z, né? ABC agora, mais um. Mais um. E um irmão meu, vocês entrevistaram, Royce do Cavaco, isso aí, parceiraço. Grande Royce do Cavaco, é isso aí. Nos deu a honra de participar aqui com a gente. Mas, Nicanor, para a gente completar, geralmente eu passo a palavra para o meu irmão Paulo, que ele tem aí umas perguntas para fazer aí a respeito da agenda. É lógico, ao público do Nome da Cultura, que eu deixei uma pergunta para o final. Eu não vou fazer agora. Primeiro, eu vou perguntar para o nosso Nicanor. Olha, já é nosso, meu irmão. Participou aqui, já é nosso, irmão. Tudo que você publicar, tudo que você precisar de divulgação, é só falar com a gente. Você vai contar para nós agora como que as pessoas te acham no Instagram, nas redes sociais, entendeu? E no finalzinho você vai contar para mim se é que se pode dizer qual foi o gol mais bonito do Pelé. Manda abraço aí, irmão. Bonito dele tem um que ser milagre, né? Deixou aí marcado para o mundo, né? Esse não tem jeito, né? É o 10º gol. E as nossas redes sociais, eu tenho um site que é o sosadorei.com.br. Nós temos aqui as nossas redes também, que é o Sosa do Rei 10, que é pelo Instagram. Lá cuidando desse trabalho é o nosso querido Paulo Bodrim, os nossos assessores, patrocinadores, amigos, é a Ponte Branco, sob o cuidado de Fabrício e a Luana Branco, e lá da outra ponta, que são contadores, e lá na outra ponta nós temos a Onyx Med, sempre cuidada pela nossa querida Ana Lúcia Lemos e Rose Pasto, e mais o Márcio também, que completa toda essa nossa equipe que vem nos assessorando já há mais de um ano, e está dando muito certo, está dando muito bom, e eu só tenho que agradecer esse pessoal, esse público aí já completa aí
quase 6 pessoas. E chegando ela, cuidando de tudo também aqui do ladinho, Meire Duarte, que é corredora, corre comigo, me incentiva a correr, me incentiva um monte de coisa, que é legal também essa participação aqui, que ela está chegando agora no mercado e acho que também vai dar muito bom. Gratidão. Gratidão. Valeu, meu querido. A sua participação foi fundamental. Muito obrigado mesmo. Vocês moram aqui no coração da gente. Só contar. Valeu. E para você que acompanhou aqui pelo portal Flow News, muito obrigado e até semana que vem. Valeu.